Você já se perguntou o que acontece quando a busca pelo topo do mundo vai além dos limites da sobrevivência? O Monte Everest, o pico mais alto da Terra, é um sonho para milhares de alpinistas, mas também um cemitério para os imprudentes e os desesperados. Em 2006, um nome entrou para a história do Everest de uma forma trágica: David Sharp. A história dele é uma das mais polêmicas e misteriosas que você vai ouvir. E acredite, você nunca mais vai olhar para o Everest da mesma forma depois de conhecer o que aconteceu com ele. Fique aqui, porque você vai entender não só o que aconteceu naquele dia fatídico, mas também as teorias que cercam esse caso. David Sharp nasceu em 1979 no Reino Unido e desde jovem se apaixonou por montanhas. Ele não era um alpinista famoso, mas sim um entusiasta da escalada, conhecido por seu amor incondicional pelas alturas. Aos 27 anos, David decidiu que seu grande objetivo seria conquistar o Monte Everest, o santo graal da escalada. Mas o que o motivava a enfrentar um dos lugares mais perigosos do planeta? Era mais que uma simples aventura. Para David, era sobre testar seus próprios limites. David começou sua jornada em 2004, quando foi ao Nepal pela primeira vez para escalar o Everest. Durante os anos seguintes, ele dedicou sua vida à escalada e ao treinamento, buscando a experiência necessária para enfrentar o gigante de 8.848 metros. Ele não queria apenas chegar ao topo, ele queria fazer isso de forma independente, longe da grande mídia e dos holofotes. Esse desejo de isolamento se refletiu na sua maneira de abordar a escalada. Em 2006, David Sharp estava pronto para seu grande desafio: escalar o Everest sozinho, sem a ajuda de uma expedição comercial. Ele fez uma rota menos comum, conhecida como a Face Norte, um caminho mais arriscado, mas também menos congestionado. Porém, o Everest tem o poder de testar até os mais experientes. Cada passo nessa montanha é um jogo de paciência e resistência, e David logo se deu conta disso. O que poucos sabem é que, além da altitude mortal, o Everest é famoso por outro fenômeno: as janelas de tempo. Essas brechas de boas condições climáticas são extremamente raras e curtas, e quem perde a oportunidade de atingir o cume durante uma janela dessas corre sérios riscos. David, então, estava competindo contra o tempo. Na manhã de 15 de maio de 2006, ele alcançou um ponto crítico. Ele estava a apenas 300 metros do cume, mas o tempo estava virando e as condições já estavam se tornando perigosas. O que aconteceu depois é, sem dúvida, o capítulo mais triste e polêmico dessa história. À medida que David se aproximava do topo, ele ficou fisicamente exausto e com pouca energia. Para um alpinista, esse é o ponto crítico em que o corpo começa a se rebelar e a mente, já cansada, começa a perder o foco. Com problemas de saúde e o cansaço extremo, David não conseguiu mais descer de forma segura. Ele estava em um ponto onde qualquer movimento errado poderia ser fatal. Aos 8.500 metros de altitude, ele começou a descer, mas as forças já o haviam abandonado. Nesse momento, David ficou gravemente debilitado e, por causa do mal de altura e da falta de oxigênio, entrou em um estado quase de paralisia. E aí, a tragédia aconteceu. David foi encontrado por outros alpinistas que estavam subindo, mas ao invés de ajudar, apenas o observaram. Alguns escaladores que passaram por ele não o socorreram. David Sharp morreu ali, ao lado de vários outros alpinistas que provavelmente poderiam ter salvo sua vida. Mas por que ninguém o ajudou? O que aconteceu de tão errado naquele momento? Essas perguntas continuam a atormentar o Everest até hoje. Após a morte de David, surgiram várias teorias. A primeira, e a mais óbvia, é a de que muitos alpinistas não ajudaram por pura falta de interesse. O Everest, durante as temporadas de pico, fica lotado de alpinistas e guias.
Alguns estudiosos e ex-alpinistas argumentam que, devido ao foco obsessivo no cume, muitos não estão dispostos a perder tempo com um resgate, especialmente quando seus próprios objetivos estão em jogo. Outra teoria mais sombria e intrigante é que alguns escaladores poderiam estar tentando alcançar o cume a qualquer custo, sem considerar a segurança de outros. Há relatos de que os alpinistas não queriam parar para ajudar David porque temiam que, ao perder tempo, eles também poderiam ser vítimas das condições extremas. As janelas de tempo são apertadas e cada minuto conta. Mas será que a culpa é só dos alpinistas? Outra hipótese levantada é sobre a ética das expedições comerciais no Everest. Em 2006, muitas dessas expedições estavam mais preocupadas em fazer dinheiro com turistas do que em garantir que as condições de segurança fossem ideais. O sistema de guias e assistentes, que deveria ajudar, muitas vezes não estava preparado para lidar com situações tão extremas. Desde então, várias teorias surgiram para tentar explicar o que realmente aconteceu naquele dia. Algumas pessoas acreditam que a falha foi no treinamento dos alpinistas. Outros apontam a pressão para atingir o cume como um fator determinante. E há quem acredite que David Sharp estava simplesmente em um lugar onde a morte é uma realidade constante. Muitos também sugerem que ele poderia ter sido negligenciado devido à cultura do cume a qualquer custo, onde o espírito de solidariedade é muitas vezes deixado de lado. Outros ainda afirmam que no Everest, a linha entre herói e vilão é tênue. Quem ajuda pode acabar colocando a própria vida em risco. Mas no fim, o que isso diz sobre a natureza humana? Em um lugar como o Everest, onde o risco é iminente e a pressão por alcançar o topo é enorme, até onde a ética e o altruísmo podem ir? David Sharp não é apenas uma estatística entre os mortos do Everest. Sua história levanta questões sobre o que estamos dispostos a fazer para alcançar nossos objetivos e o que realmente significa ser um herói em um lugar onde a sobrevivência é, por si só, uma conquista. O Everest continua a ser um símbolo de força e resistência, mas também de desespero e tragédia. E você? O que pensa sobre a história de David Sharp? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas teorias e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!